são os responsáveis por manifestarem na terra as realidades do céu. Amém, queridos? São os adoradores. Se você não é adorador, você não está com a sua mente, com as suas mãos, com o seu foco no céu. E pessoas que não estão com a mente, com o foco no céu, elas não conseguem viver ou trazerem para a terra a realidade do céu. Essa é a oração do Pai Nosso. Não é? O grande desejo de Jesus é que a vontade de Deus seja manifestada aqui na terra como ela é feita no céu. E Jesus fazia isso de uma maneira exemplar. Jesus, aonde ele ia, ele manifestava a glória de Deus. E tudo aquilo que ele via o Pai fazer no céu, ele fazia na terra. É isso que ele dizia. E ele manifestava de fato. Não é? As pessoas eram curadas, as pessoas eram confortadas, as pessoas eram libertas, as pessoas tinham, né, suprimento na vida delas. Por quê? Porque onde Jesus estava, o reino de Deus tinha chegado. Amém? Nós somos adoradores e nós temos também essa responsabilidade, não é? Porque recebemos de Jesus a incumbência de levarmos o seu nome, a sua palavra, a sua presença aonde quer que a gente vá. Então nós temos que fazer isso, mas você não conseguirá fazer isso a menos que você seja um verdadeiro adorador. Irmãos, eu estava pensando ontem, enquanto eu meditava nessa palavra, eu vou entrar no tema adoração, mas eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, porque eu fiquei pensando, por que a gente confia tanto em Deus? Por que será que a gente confia tanto em Deus? Será que a gente tem uma necessidade mesmo? Né? Alguns ateus falam que Deus é uma criação do imaginário coletivo do homem, porque ele precisa de alguma coisa, então ele criou um Deus para adorar, né? E o homem, sim, ele tem necessidade de adorar. Ele, quando não encontra o verdadeiro Deus, como nós temos a graça de conhecer, ele vai adorar um pedaço de pau, ele vai adorar um pedaço de gesso, ele vai fazer o que for possível, né? Ele vai adorar um cantor, ele vai adorar um jogador de futebol, ele vai adorar alguém, né? Ele vai adorar um time de futebol, ele vai fazer qualquer coisa para preencher o coração dele, o lugar que na verdade deveria ser exclusivamente de Deus. Mas por que será que nós confiamos tanto? Talvez você possa responder, pastor, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder e não há impossíveis para Deus. E nós temos visto ao longo da história, e eu tenho provado na minha própria vida, né, que Ele é poderoso demais. Então eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, e é por isso que eu confio tanto em Deus. E é verdade, irmãos, para Deus não há nada impossível, e Ele é todo poderoso. Mas eu estava pensando, e eu comecei a refletir, eu falei assim, e olhei para o meu coração, e eu fui sincero. Eu também adoro a Deus e confio em Deus com tamanha força, porque Deus, embora sendo Deus, existem algumas coisas que Deus não pode fazer. E isso me dá segurança para que eu o adore e para que eu confie nele mais ainda. Talvez você fale assim, pastor, o que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. Sim, mas não. Por exemplo, Deus não pode mentir. Amém? Deus não pode mentir. E isso faz dele um Deus maravilhoso. Porque como é bom poder depositar toda a sua confiança num Deus que não pode mentir. Aleluia! Então Deus não pode fazer tudo o que Ele quer. Não, Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Em Números 23:19 está escrito exatamente isso, que Ele não é homem para mentir, Ele não é, filho do homem para se arrepender. Se Ele promete, Ele cumpre, se Ele fala, acontece. Deus não mente, Deus não pode mentir. Sabe outra coisa? Está lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. Deus não muda. Deus não pode mudar. Queridos, eu não estou limitando a Deus, entende? Eu só estou te mostrando que o caráter dele é tão firmado, ele é tão fiel, ele é tão ele mesmo, não é, que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele.
Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra diz que nele não há sombra de variação. Aleluia, Ele não varia, Ele não acorda de mau humor. Aliás, essa é outra atribuição de Deus, Ele não dorme. Aleluia, você dorme, eu durmo, Deus não dorme. Deus é Deus. Sabe outra coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode ser injusto. Sabia que o sonho do diabo é que Deus seja injusto, que ele pratique alguma injustiça? Porque ele escapa do inferno, da eternidade. O sonho do diabo é fazer Deus se corromper na sua justiça, mas Deus é justo. Justo e fiel. Por exemplo, Ele é tão justo que Ele não pune uma pessoa 2 vezes. O pessoal que estuda aí direito sabe que não pode. A Ana estava me contando isso, né, Ana? Você não pode punir uma pessoa 2 vezes por o mesmo crime. Se você entender que Jesus Cristo foi punido na cruz pelo crime que nós cometemos, você nunca mais vai falar: Deus está me punindo com essa doença, Deus está me punindo com esse problema financeiro. Ah, esse meu filho nas drogas é porque Deus está punindo a gente, estamos pagando por isso. Não, é porque você não entendeu o Evangelho. Deus é justo, e por isso a Bíblia diz que agradou o moelo de Jesus naquela cruz, porque Jesus foi punido, e se Ele pagou o preço, nós não temos que pagar de novo. Isso é muita misericórdia, queridos, isso é muita graça. Por isso eu disse a vocês no culto passado, no domingo passado, aprendam essas 2 palavras na Bíblia e você vai entender a Bíblia: graça e misericórdia. Amém? Estava pensando sobre isso. Então, qual é a razão que eu confio tanto em Deus? Claro, porque Ele pode todas as coisas, no sentido de que não há limites, não há nada que Ele não possa fazer. Mas Ele também me passa tanta segurança e confiança de eu saber que amanhã Ele não vai mudar. Ele é o mesmo hoje, né? Amanhã e será para sempre. Glória a Deus. Amém, gente? Vocês concordam comigo? O que vocês pensam sobre isso? Amém? É bom confiar em alguém que não muda? Hã? Imagina, cada dia está de um jeito. Não, hoje eu vou mandar raio naquele lugar lá. Não, Deus é bom, sempre bom. Deus é maravilhoso e Ele tem bons planos para nós. Amém? Os planos dele para nós não mudaram. Ele continua acreditando em você, Ele continua investindo em você, Ele continua esperando você, né? Ele continua esperando você se posicionar. Ele é Deus, e a parte dele, Ele sempre cumpre. Abre a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Eu acordei com a garganta meio arranhando, mas o Júlio cantando aqui, eu não aguentei, soltei a voz. É bom que vai cantando e vai curando, amém, gente? E glória! Gálatas capítulo 5, no verso 1. Antes, pega a sua Bíblia, fica de pé no seu lugar aí. Vamos despertar o povo, vamos acordar, amém? Pega a sua Bíblia, levanta ela no alto. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Declare comigo: muita Bíblia, muita liberdade. Pouca Bíblia, pouca liberdade. Sem Bíblia, escravidão. Declare: eu sou livre, porque Jesus Cristo me libertou. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! De pé, fica de pé ainda. Vamos ler esse versículo aqui rapidamente. Amém? Pessoal antigamente, toda aquela reverência, né? Fica de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Isso é bom de vez em quando lembrar isso, hein? É bênção. Não que a palavra fica mais poderosa, amém? Mas que isso mantenha o nosso coração mais aceso, mais desperto, né? Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo escreve dizendo assim: olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Pode se sentar. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Preste atenção no que você está lendo. Ele está dizendo, Cristo libertou você e eu, não para nos colocar debaixo de um outro esquema de escravidão. Ele te libertou para liberdade, porque é possível você libertar alguém de uma prisão e colocá-lo em outra prisão. Quem entendeu isso aí? Por isso essa palavra está aqui 2 vezes. Ele libertou, ele nos libertou para a liberdade. No entanto, se você diz que Cristo libertou você e você está escravo de algum sistema, de algum vício, de alguma coisa, ainda essa liberdade não se manifestou na realidade. A gente precisa entender isso. E Paulo fala assim, olha, cuidado para que vocês não bambeiem as pernas aí e caiam de novo e se submetam de novo. Ele diz, a um jugo de escravidão. Irmão, ser livre não é simples. Não é. Não é muito simples ser livre. Nós, por muito tempo, precisamos de muletas. Por muito tempo nós precisamos de sistemas. Nós precisamos de coisas para que a gente se mantenha de pé. É impressionante, porque a maioria das pessoas, quando eu falo muletas, estou usando de sistemas, amém? Não estou falando de uma pessoa que tem problema, que está precisando da muleta, não nesse sentido. Mas coloca isso na vida espiritual. Se você arranca as muletas, e quais são as muletas? Os ritos, os trabalhos, os cargos da igreja. Se você arranca aquela muleta, a pessoa, o que ela faz? Cai. Ela não é livre. Ela só serve a Deus porque existe alguma coisa que dá sentido para ela e ela depende disso. Muitas pessoas desviaram, por quê? Porque com essa pandemia fecharam os templos, e os templos eram muletas para essas pessoas. Quando fechou o templo de tijolos, o que aconteceu? Essas pessoas descambaram e abandonaram a fé e voltaram a um lugar de escravidão. Por isso Paulo diz, cuidado para que vocês não se submetam a sistemas, a coisas que se tirarem de vocês. Tem gente que fala assim, se tirar isso de mim eu morro. Por quê? Você não é livre? Por mais duro que seja o golpe, tem pessoas que perdem filhos, tem pessoas que perdem cônjuges, tem pessoas que perdem os seus bens todos e continuam firmes com Jesus. Essa não é uma boa confissão de você fazer. Se minha mãe, se meu pai, se a minha tia. Não. A nossa liberdade, ela é uma liberdade que foi comprada com o sangue precioso de Jesus. E Paulo está dizendo, cuidado irmãos, porque Ele não libertou vocês para que vocês pudessem viver debaixo de um esquema de muletas e acessórios, que se tirarem aquilo, o seu cristianismo perde o sentido de ser. Fala assim, eu sou livre. Independente de qualquer coisa, eu nunca vou abandonar o meu Jesus. Amém, igreja? Atos capítulo 13, vai comigo lá para você ver uma coisa impressionante. Aleluia. No contexto que Paulo está dizendo aqui, ele está falando de ritos de lei, exigências da lei. E ele é muito duro aqui nessa palavra, porque ele fala assim, olha, se vocês se circuncidarem, por exemplo, que era uma exigência da lei, ele está dizendo assim, olha, se vocês fizerem isso, Cristo de nada adiantou para vocês.
Ele está fazendo um contraste entre a vida cristã e a vida religiosa judaica. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês voltarem aos ritos judeus, aquilo que a lei exigia, vocês de nada teria valido o que Jesus fez. Ele é muito radical. Ele está dizendo: tira todos os aparatos, para com tudo isso e foque os seus olhos apenas em Cristo e viva para Ele. Viva no Espírito. Viva não com aquela lei que fica exposta do lado de fora, mas com aquela que está dentro do coração. Amém? Atos capítulo 13. Quem achou, fala glória a Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Na igreja de Antioquia. Uma igreja abençoada. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, havia na igreja de Antioquia, o que tinha lá? Profetas e mestres e doutores, né? Ou seja, está dizendo que naquela igreja em Antioquia, esse ministério, esses dois ministérios, eles eram bem atuantes, mestres, pessoas que ensinam a palavra, pessoas que têm a sua teologia bem estabelecida, né? Profetas, pessoas que têm visões, pessoas que têm direção de Deus, discernimento espiritual. Ou seja, era uma igreja realmente bem suprida, uma igreja bacana, né? A igreja em Antioquia. E aí Lucas escreve dizendo que havia naquela igreja, então, profetas e mestres. Ele cita alguns nomes, olha, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ou seja, parece assim, ele faz questão de citar os nomes, porque deve ser a elite, né? Aqueles bambambãs, aqueles homens que realmente, chegou, como ele chama aqui? Chegou o Lúcio de Cirene. O Lúcio de Cirene vai pregar hoje, gente. Glória a Deus, o Lúcio de Cirene, né? Olha, quem vai pregar é Barnabé. Meu Deus, ou seja, né? É profeta. Então, assim, era uma coisa, eles eram realmente muito supridos nessa área. Mas veja o que está acontecendo aqui. Diz a Bíblia no verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho o quê? Chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui para mim, irmãos, o que está acontecendo aqui? Profetas, mestres, eles não se uniram para discutir as suas teologias, as suas doutrinas. Os profetas e mestres da igreja Antioquia, eles não estão se reunindo para ver qual é a visão que Deus deu, discernimento, a direção, e um profeta dirige para lá, o outro profeta dirige para cá. Eles não estão se reunindo para falar: eu sou amilenista, eu sou pré-tribulacionista, e Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. Não não acontece. Eles não estão reunindo para isso. Eles estão reunidos para o único ministério que perdurará por toda a eternidade. Eles estão se reunindo, mestres e profetas, para buscarem ao Senhor, para adorarem a Deus. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque você sabe, pessoas que são eruditas da palavra, elas começam a ter entendimentos distintos, e elas começam, e é muito comum de começar a querer discutir a doutrina bíblica, a teologia, e papapá, mas vejam que eles estão, nessa igreja tinha muitos mestres e profetas, mas eles estão reunidos, e a Bíblia diz que eles estão reunidos para servirem ao Senhor, e eles ali em jejum, em oração, eles começam a adorar, eles começam a buscar a presença de Deus. E o que acontece? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus está no céu, eu falo isso sempre aqui, Jesus esteve aqui, também está no céu agora.
Quem está aqui? O Espírito Santo, e Ele é uma pessoa. Enquanto nós adorávamos a Deus cantando, eu senti a presença dEle na minha vida. Eu comecei a arrepiar, eu falei, Deus, que bom que o Senhor está aqui, porque às vezes a gente vem tão natural para a igreja, e a gente fala, Deus, como é que vai ser? Deus, como é que vai ser esse culto? E aí você sente a presença, basta começar a cantar um acorde da nota musical, e você sente aquela presença chegando. Na verdade ela já estava sempre aqui, já está sempre em nós, mas nós somos carentes disso, amém? Nós precisamos às vezes sentir esse fogo, queridos, mas o foco, aleluia, de nós nos reunirmos aqui, é para adorar, é para servir, é para buscar a presença de Deus. E isso me chama a atenção. Uma igreja que tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que poderiam estar conversando sobre tantos assuntos, eles se reúnem para servir ao Senhor. E quando estão adorando, servindo ao Senhor, o Espírito de Deus se manifesta. Você quer o Espírito de Deus se manifestando na sua vida? Quem quer? Quem quer ouvir a voz de Deus? Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo. Ela é inconfundível. Ela é assim uma voz com autoridade, ela é suave. Mas quando Ele fala, está falado. Queridos, Ele para uma guerra, Ele para o que for, para que aquilo que Ele disse aconteça. Deus é maravilhoso. Por que eu estou segurando isso aqui, queridos? Porque quantas vezes nós nos reunimos com outros objetivos a não ser para adorar. E nós somos livres, irmãos, estava ali na mensagem, né? Nós somos livres para quê? Para adorar. Nós somos livres, fomos libertos por Deus para adorar. E a adoração é o nível mais alto de relacionamento. Repete comigo, adoração é o nível mais alto de relacionamento. Você sabe que adoração não terá fim. É um ministério que não tem fim. Não tem fim. Você vai para o céu e no céu nós continuaremos a adorar. Nós continuaremos a admirar, nós continuaremos a ficar de queixo caído diante da presença dEle, nós continuaremos a falar, meu Deus, né? Nós continuaremos a ficar assim, assustados com a maravilhosa graça e grandeza do nosso Deus. Então nós teremos esse ministério para sempre. Mas eu preciso falar algo sério com você nessa manhã, porque o céu não será um lugar confortável para muitas pessoas. Talvez por isso nem deverão estar lá, porque o céu não será um lugar agradável para pessoas egocêntricas. Repete comigo, egocentrismo. O céu não será um lugar, sabe, confortável para esse tipo de pessoa egocêntrica, que foca em si mesmo. Quando você foca em si mesmo, você não consegue adorar. No céu, eu e você, nós não seremos o centro das atenções. Sinto muito te dizer. Você não será o centro das atenções no céu. E nem deveria buscar ser o centro das atenções aqui na terra. Porque Ele deve ser exaltado. Ele deve ser adorado. Ele deve ser entronizado. E por que muitas vezes nós não conseguimos adorar? Porque muitas vezes nós não conseguimos expressar a nossa adoração. E eu falo adoração não como música. Porque música, queridos, não é adoração. Música é um veículo. Repete comigo, música é um veículo. O que é um veículo? Você entrou no carro lá na sua casa e ele te trouxe até aqui. Tem gente que adora a música. Se o louvor não fluiu muito bem, então eu não adoro a Deus.
Meu irmão, você pode vir de BMW, ou de fusquinha, ou de bicicleta, ou de cavalo, vem do jeito que você quiser, ou a pé, mas se você entrou naquela porta para dentro, fala assim: eu cheguei e eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar. Qual o veículo que vai usar aqui? Adoração, a música? Amém? Vamos junto. Quem já andou de carro velho? Hoje nós andamos de carro novo aqui, né, irmão? O pessoal aqui fez uma coisa bacana aqui. Mas tem dia que o pastor canta aqui, que misericórdia, né? Não importa, irmãos. Não é a música que você adora a Deus. A música é apenas um canal, e o ministro de louvor está aqui, a equipe está aqui para ajudar a gente, olha, a chegar àquele lugar onde você consegue adorar o Senhor. Mas nós precisamos ser livres do nosso egocentrismo, porque tem gente que não consegue adorar a Deus num ambiente como esse. E eu fico pensando, se você não consegue adorar a Deus, se você não consegue submeter o seu corpo à adoração, a bater palmas, a louvar a Deus, quando a música de celebração, a celebrar, se você não consegue fazer isso aqui com o seu corpo, será que você consegue resistir o pecado lá fora? Porque se você não consegue adorar a Deus aqui dentro, com essa atmosfera de glória, lá fora você vai conseguir? Acho muito difícil. Muito difícil. Por isso, irmão, submeta-se à adoração. Você é livre. Você é livre. Para de olhar para você. Tem alguém me olhando? Será que tem alguém me olhando? Nossa, eu levantar. Para com isso, irmão. Feche os olhos e cante.